Oi, gente, vou mostrar para vocês agora que, por mais que a gente saiba de várias coisas, várias dicas de como cuidar bem das suas plantas, a sua ansiedade te sabota. Quer ver uma sabotagem? Vou colocar em algum lugar uma foto de como estava esta planta linda, maravilhosa, florindo. Como ela ficou. E como ela está agora. Ela agora está assim. E o que foi isso? Ansiedade. Porque eu olhei assim, nossa, como ela está linda. Está na época da floração. E se eu adubar ela? E se eu botar adubo para floração nela? E coloquei, mas a pessoa diluiu, botou em pequena quantidade, doses homeopáticas, menos é mais? Não. Eu peguei uma colher e joguei. Só que eu achei que quando eu fosse regar, fosse lavar o adubo. Eu não observei que o adubo não havia sido lavado. Qual foi o resultado? O adubo ficou em cima da planta, queimou a planta por completo. Ela simplesmente está toda espedaçada. Ainda tem, não vai dar para mostrar para vocês, mas ainda tem uma quantidade grande de adubo aqui. Ainda tem pedaços dela que ainda estão se desfazendo, olha. E o que eu vou fazer agora? Eu vou replantar ela. Sendo que, como eu já... Olha, inclusive tinha até um botãozinho ainda para abrir, ó. Aí a ansiedade para ter mais floração, a ganância da floração, gerou isso. O que eu vou aproveitar para fazer? Tem até um botãozinho aqui bonitinho, olha. Só que não vai sobreviver porque a planta tá nas últimas. Eu vou aproveitar, tirar dessa jardineira, porque ela tá ela fica no peitoral da janela. Só que quando eu vou regar, é um tal de põe e tira. Eu vou deixá-la pendurada, porque é uma planta que, ao mesmo tempo que eu tenho que hidratar ela, ela pode ficar um pouquinho mais seca. Vou botar numa vasilha menor e vou deixar ela pendente. E as plantas que dão flores, que eu preciso de espaço aqui embaixo, na janela, eu vou deixar elas no baixo, porque aí eu vou conseguir botar mais água. Ela também é uma planta de floração, mas é uma planta de floração que é uma suculenta, então eu ainda tenho um tempinho para regar ela. Aí eu vou replantar ela agora. Vem comigo replantar? Se você não me conhece ainda, você está no Casa Gatimanhas. Aqui você fica sabendo um pouquinho das minhas plantas, os replantes, os meus animais. Eu sou dona de alguns pets. Na realidade, nesse momento eu tenho 8. E aqui eu compartilho um pouquinho com vocês a minha vida. Meu nome é Cris e esse é o Casa Gatimanhas. Virou agora a câmera para cá, para poder dar para enxergar as plantas. O assistente já me deu uma faquinha. Vou tirar pedaços da planta para fazer mudas. Eu tô tranquila, gente, porque eu já quase perdi ela uma vez por erro de irrigação. Vamos tirar tudo. Gente, quanta raiz. Tá bem enraizada. Não sei se eu vou usar esse aqui novamente. Olha quantas raízes. Deixa eu ver se tá dando para aparecer. Bem enraizada. Dá pra soltar aqui, ó. Terra bonita, pretinha. Então, aqui temos as mudas bem enraizadas. Esse aqui é uma outra espécie, dá uma florzinha também, ó. Não sei se dá pra ver bem a florzinha. Eu tô na dúvida se eu mantenho isso na jardineira ou se eu coloco ela como pendente também. Vou acabar deixando este aqui na jardineira e a outra eu vou colocar na vasilha. Aqui é uma manta de bidim. Gente, isso aqui dura pro resto da vida, tá? Manta de bidim. Esse substrato aqui não está ruim. Tem umas argilas expandidas aqui para dar uma aerada no substrato. Além disso aqui, eu vou jogar mais um pouquinho de
de perlita, para deixar ela mais aerada. Tem o substrato pronto ali, que é o substrato de rosa do deserto, que foi do último replante que eu fiz. Eu vou também colocar aqui. Tá bastante enraizado. Não vou precisar trocar o substrato, porque tá bem bonito. Vou só dar uma ajeitada. Essa florzinha é engraçadinha, porque ela nasce bem no pezinho da planta. Eu vou aproveitar para soltar um pouco as mudas e encher mais a cantoneira. Como eu vou dividir, vai ficar mais cheio. Vamos colocar um adubinho, mais adubo orgânico. Uma pá cheia, que é para aquilo ali. Esse aqui, no caso, é esterco de vaca. Misturar bem. Pra não acontecer o que aconteceu ali. Apesar que aquele adubo ali que eu usei, gente, foi o pó de rocha, tá? Pó de rocha com o adubo para floração da rosa do deserto. Eu não sei exatamente se foi só o pó de rocha. Não deixa de ser um adubo, mesmo sendo orgânico. Mas o que eu acho que queimou mesmo foi o adubo o adubo para floração, porque é um adubo químico. E como é um adubo químico, eu coloquei muito concentrado em cima da planta, acabou queimando. Por que que eu não vou colocar outra aqui também? Porque as duas já estavam brigando por espaço. Então eu vou aproveitar para dividir elas. E essa daqui, ela é bem espaçosa. Uma florzinha, olha, bonitinha. Florzinha, vou tirar. Que eu vou plantar. Pronto. Aquela ali já tá replantada. Depois eu limpo a vasilha em volta. Vai ficar ali no local paradinha, que eu vou tentar não mexer muito com esse vaso mais e deixar ele no local quietinho, que é uma planta que requer cuidados, mas eu consigo manter ela no... não precisar ficar colocando e tirando ela o tempo todo. Eu já sei que não tem muita brita embaixo, brita não, gente, é argila expandida, então se eu molhar embaixo vai hidratar a planta, então eu vou tentar não ficar botando e tirando ela na hora de regar. Agora vamos plantar o que sobrou desta daqui. O que eu vou fazer? Vou olhar quem tá cicatrizado. Acho que aqui eu não vou nem cortar, porque cicatrizou. Aproveitar que não está aberto. Tirar só um pedacinho. Olha. A própria planta já deu uma cicatrizada. Pedindo para aumentar o número de mudas no pote. Eu já tenho o substrato pronto, que foi o dia da rosa do deserto que eu fiz da última vez. Esse vaso aqui é aquele tipo de vaso que só tem um furinho na lateral, ó. Aqui, ó, só tem um furinho aqui. Então, logo, isso aqui vai ser reservatório de água. Eu tenho que tomar cuidado para não deixar esse substrato muito molhado. Então, eu vou deixar ele bem aerado com a vermiculita.
Gente, eu tô na dúvida se isso aqui é vermiculita ou perlita. Eu acho que é perlita o nome. É perlita, porque eu andei vendo a vermiculita esses dias para comprar, justamente para deixar o solo mais hidratadinho, porque ao contrário da perlita, a vermiculita ela absorve um pouquinho de água. Então eu tava olhando esses dias para comprar. A gente tá aqui, ó. Vou colocar assim com as pedrinhas para dar uma passagem de ar, para não obstruir. Jogar a terra em cima. Suculenta, eu costumo colocar pouco substrato. Mas quando eu desplantei aquela ali, quando eu fiz o transplante, eu percebi que elas dão bastante raízes, né? Então, vou botar bastante substrato para ter bastante espaço para as raízes. Deixa eu ver se tá aparecendo. Não. Vou fazer o contrário. Assim, ó. Pronto. Você vai me perguntar assim: a pessoa tem a pá, mas usa a mão. E olha, pra que ficar fazendo assim, bonitinho? Se eu posso fazer assim. Ó, bastante terra, substrato, bem bonito. Agora vamos plantar as bonitas. Sem muita frescurinha. Bem te vira linda. Vão se recuperar de novo. Vão liberar perdão para a mãe delas, que encheu ela de adubo por ganância de flores. Meus filhos, sua mãe foi gananciosa, por isso que vocês quase morreram. Oi, gente, eu venho do futuro agora para finalizar o vídeo com vocês. Quando eu fui editar o vídeo, eu vi que não tinha conseguido fazer uma boa finalização, não consegui mostrar bem o resultado do vaso. Já se passou uma semana da gravação do replante. É bom que eu vou mostrar para vocês se a estapélia, que foi o motivo pelo qual eu tive que fazer um replante urgente por causa do adubo, se tá bem, se não tá. O outro vaso tá indo muito bem, que por acaso tá lá atrás, eu não trouxe pra cá. Mas eu trouxe a estapélia para poder finalizar com vocês e mostrar como é que ela tá, o resultado dela pós-replante, já que ela foi bem danificada com adubo, com a adubação errada. Fique bem claro que o erro foi meu, não é do adubo. O adubo é maravilhoso, só que eu exagerei na adubação. Aqui tá o vaso. Elas estão bem firmes, não estão murchas. Eu cheguei a comentar que o vaso é um vaso com drenagem única lateral, porque... Cadê meu dedo que não tá? Não tô achando buraco. Aqui. É um vaso que eu uso, que eu gosto muito de quando o vaso não tem drenagem embaixo. Ao invés de fazer embaixo, eu faço na lateral. E isso aqui vira um reservatóriozinho de água, era uma outra planta que estava aqui. O cuidado que eu tenho que ter, nesse caso aqui, como é uma suculenta, que ao regar eu verifique se ela está úmida ou não. Nesse caso, por exemplo, hoje é uma sexta-feira, eu costumo regar minhas plantas aos domingos, como eu já comentei em um vídeo anterior. Só que como eu vou viajar, passar o final de semana fora, eu vou regar hoje. Esse vaso específico, ao colocar o dedo, está saindo úmido ainda. Ó, ainda está molhado. É uma suculenta, eu não vou regar. Vou fazer isso em alguns vasos que eu tenho, dar uma verificada se tem alguém que ainda esteja úmido,
para eu não molhar, porque a temperatura que caiu e eles não estão secando na mesma velocidade, está demorando mais a secar e a planta está ficando mais tempo úmida e hidratada, então não preciso regar esse vaso. Então eu queria só mostrar para vocês o resultado do replante, finalizar o vídeo, agradecer por ter ficado até aqui. Se você gostou, compartilhe, comente, me fale a experiência que você já teve com essa planta, se você já teve alguma experiência com a adubação, se você já cometeu esse erro na adubação como eu, de encher a planta de adubo e achar que colocando mais iria ter um bom resultado e acabou matando a planta, né? Porque essa aqui eu consegui salvar, mas eu poderia ter simplesmente perdido a planta de uma vez. E agradeço a companhia até aqui. Curte. Tchau, gente. Obrigada.